Está nos direcionando, já está revelando a sua vontade para nós. Engrandecido seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui, amém? O Senhor está aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo num salmo bastante conhecido, que com certeza você conhece bem. Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119, verso 105. Nós vamos ler apenas este verso. Salmo 119, verso 105. Aleluia. Graças a Deus. Você que está acompanhando através das mídias digitais também, fique na liberdade para acompanhar, ou aí com a sua Bíblia, ou aí também através da tela em que o texto também está aparecendo para você. Salmo de número 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Todos acharam? Amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E uma outra tradução, o mesmo texto diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, né? Talvez você está mais familiarizado com esta segunda, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor está aqui. Precisamos ouvir a tua voz. Continue a falar conosco, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos direcione e que em tudo o teu nome continue sendo glorificado. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, irmão. Pode se assentar por um instante. Tema para nossa reflexão nesta manhã: luz para dias escuros. Luz para dias escuros. Existem coisas na vida que são importantes. Existem coisas que a gente simplesmente não vive sem, né? Existem coisas que não tem como abrirmos mão. A água, o alimento. Nós não conseguimos viver sem essas coisas. Nós não conseguimos viver sem o ar, sem um abrigo, vamos dizer assim, né? Para nos abrigar. E estas coisas, elas fazem parte da nossa vivência. Você não consegue viver sem água, né? Você pode ficar até um pouco, mas o seu corpo sente essa necessidade. O alimento também, da mesma forma, você não consegue existir, viver, né, vamos dizer, sem o ar, sem respirar. Estas coisas, elas são muito importantes. E também existe algo importante para nós, algo importante para a vida, algo importante que muitas pessoas acabam não dando tanta importância, mas que é de extrema importância. Isso que eu vou revelar para você agora, algumas pessoas acabam abrindo mão até mesmo. Algumas pessoas acham que não precisam. Outras acham que podem viver realmente sem, outras acabam desprezando. Mas existe uma coisa para a vida e na vida que nós necessitamos, é de direção. Nós precisamos de direção. Nós precisamos de direcionamento para a vida. Nós precisamos desta palavra aplicada nos nossos dias, porque ninguém vive sem direção. Ninguém vive sem uma vida
direcionada, ninguém vive sem a orientação. Todos nós precisamos de orientação, todos nós precisamos de direção. Porque a vida sem direção é semelhante àquele que decide andar no escuro. Em algum momento vai tropeçar, se não cair. Em algum momento vai aparecer algum obstáculo, que obviamente por não estar enxergando, vai ser ali o motivo da queda ou o motivo do tropeço. Talvez você já passou por essa experiência de tentar andar em um ambiente escuro. Não é fácil, não é normal, vamos dizer assim, você tentar andar pelo escuro, né? Porque você sabe que você vai tropeçar, você sabe que você vai cair, você sabe que as consequências virão, né? Você pode até continuar se movendo, mas em algum momento você pode tropeçar. Talvez você já teve a experiência de bater o dedo mindinho na cama, né? No pé da cama, em algum outro móvel, e dói, não é? Então você evita caminhar pelo escuro, porque você precisa de direção. Nós precisamos desta orientação, nós precisamos desta direção para a vida, nós precisamos disso. E assim como não conseguimos caminhar direito pelo escuro, assim também é na vida. Na vida nós acabamos tropeçando, nós acabamos caindo, nós acabamos sofrendo essas consequências, nós acabamos vivendo estas consequências. E é exatamente isso que o salmista está dizendo. É exatamente sobre isso que o salmista está dizendo. E é sobre isso que o salmista, ele reconhece nesse verso 105 do capítulo 119. É sobre isso que ele aborda conosco, e é sobre isso que ele está escrevendo, e é sobre isso que ele está reconhecendo. Ele não diz que a palavra de Deus é uma luz genérica. Ele diz que a palavra de Deus é uma lâmpada, lâmpada para os pés e a luz para o caminho. É sobre isso que ele está dizendo. Você viu comigo essa expressão, lâmpada e luz. É sobre isso que ele está que a Bíblia Sagrada nos alerta nesta manhã. Sobre direção para a vida, orientação para a vida. E a reflexão de como nós estamos caminhando, para que direção nós estamos indo, qual as orientações que nós estamos nos apegando ao longo da nossa vida, qual a direção que nós estamos seguindo, qual o percurso que nós estamos trilhando, ou qual a trilha que nós pegamos. A Bíblia Sagrada, ela é e continua sendo a luz para nós. A Bíblia Sagrada, ela continua sendo a lâmpada para a nossa vida. Então nós necessitamos desta luz para caminharmos. Nós necessitamos desta lâmpada para os nossos dias, até mesmo a luz para os dias escuros. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, eu não sei como que você está me ouvindo, mas também não conheço as circunstâncias e as situações, mas o Senhor, Ele continua sendo a luz para a nossa caminhada. Ele continua sendo a maior direção que nós podemos ter. Ele continua sendo a maior orientação que nós podemos encontrar na vida. Diante de tantos caminhos, diante de tantos atalhos que são nos ofertados dia após dia, diante de tantas coisas que acontecem à nossa volta, a Bíblia Sagrada, ela continua sendo a luz e a lâmpada que nós precisamos. E a primeira lição que eu quero compartilhar com você, meu irmão, nesta manhã, é que a palavra de Deus, ela mostra o próximo passo. A palavra de Deus mostra o próximo passo.
Qual o próximo passo que você precisa dar na sua vida? Qual a próxima decisão que você precisa tomar na sua vida? Qual a próxima escolha que você pode e que precisa fazer na sua vida? Talvez você está me ouvindo e você está me dizendo: olha, pastor, eu preciso fazer escolhas na minha vida agora, hoje. Eu preciso tomar algumas decisões na minha vida agora. Eu preciso tomar algumas decisões na minha vida hoje. Eu preciso me posicionar diante de alguns cenários, diante de algumas coisas que estão acontecendo. Meu querido, o salmista nos diz que a palavra de Deus, ela continua sendo a lâmpada para os nossos pés, ou seja, ela é a lâmpada para o próximo passo que eu preciso dar. Qual é o próximo passo que você precisa tomar? Ou a próxima decisão? A lâmpada nos tempos bíblicos iluminava um pouco à frente. Não tinha uma grande amplitude. Você via apenas o próximo passo. Você via apenas alguns, ou apenas 1 metro, vamos dizer assim, à frente. E é nesse sentido que o salmista está dizendo: a lâmpada nos tempos bíblicos iluminava pouco à frente, só o suficiente para não tropeçar, só o suficiente para livrar da queda, só o suficiente para enxergar aquilo que estava a um passo. Quem sabe uma pedra, quem sabe um móvel, quem sabe um buraco. Então, quando ele usa essa expressão, lâmpada para os meus pés, é sobre isso que ele está dizendo. É esta lâmpada que ilumina o próximo passo. É a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. É a presença de Deus que me ajuda a decidir e a tomar as minhas decisões diariamente. Eu vou repetir para você. É a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a presença de Deus que nos ajuda a tomar as decisões que precisamos diariamente. Porque a todo momento nós precisamos decidir. A todo momento nós precisamos fazer escolhas. A todo momento nós precisamos decidir sobre alguma coisa, e é a palavra do Senhor que nos capacita para isso. A palavra de Deus, quando aplicada, ela nos dá esta sabedoria diante dos problemas, para lidar também com as tentações diárias, sabedoria para evitar aquilo que precisa ser evitado, sabedoria para dar o próximo passo da maneira correta, não um passo que vai me fazer tropeçar, um passo que vai me fazer cair, não. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em toda ou em todos os teus caminhos, em todos os teus percursos, em toda a trajetória, e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ele está nos dizendo: confie no Senhor de todo o teu coração. Ele não está nos dizendo confie em você mesmo, confie na sua própria capacidade, confie na sua própria habilidade, mas dependa de Deus, dependa do Senhor a todo momento, dependa do Senhor para dar o próximo passo na sua vida. A Bíblia Sagrada, ela possui esta
lição preciosa de que nós encontramos todas as direções que precisamos diariamente. Fazer uma escolha dentro de casa, com a família, a palavra do Senhor nos direciona. Tomar a melhor decisão lá na sua empresa, no empreendimento, o Senhor, através da sua palavra, te direciona também. Ele nos convida a não agir sem pensar. E não é apenas agir sem pensar, é não agir sem orar, é não agir sem ler a palavra de Deus, é não agir sem esta dependência de Deus, é não agir achando que as minhas habilidades, elas são superiores a todas as coisas. Então, quando ele usa essa expressão lâmpada para os meus pés, ele está dizendo, olha, a palavra de Deus, o Senhor, ele pode, quando nós pedimos a ele possui este poder para nos mostrar e para nos direcionar diante do próximo passo. Qual é o próximo passo que você precisa dar na sua vida pessoal? Qual é o próximo passo que você precisa dar na sua vida profissional? Qual é o próximo passo que você precisa dar na sua vida acadêmica? Qual é o próximo passo? O Senhor, Ele é poderoso para te direcionar. Peça a orientação para Ele. Peça a direção a Ele. Ore. Busque a presença de Deus. Busque a orientação dEle para a sua vida. Deixe de agir segundo aquilo que você está achando que é correto. Deixe de agir segundo aquilo que você está achando que é certo. E busque aquilo que a palavra de Deus pode te ajudar diante das suas decisões diárias. A palavra do Senhor que nos ajuda a evitar problemas. A palavra do Senhor que nos ajuda a evitar consequências drásticas. Nossas decisões diárias precisam ser tomadas diante da presença de Deus. Amém ou não? As nossas decisões diárias precisam. Segunda lição que eu quero compartilhar com você. A palavra de Deus revela o propósito, meu irmão. A palavra de Deus revela o propósito. O texto também nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando ele fala sobre caminho, o salmista, ele usa essa expressão caminho. Ele está falando sobre propósito. Existem muitas pessoas que hoje estão buscando propósito na vida, propósito nos seus dias, propósito na sua caminhada. É Deus e em Deus que nós encontramos o propósito para a vida. Somente nele. Nós não encontramos de nenhuma outra forma. É o Senhor quem nos revela o propósito para a vida e luz para o meu caminho, luz para a minha vida, luz para a minha caminhada. Quando o salmista usa essa expressão luz para o caminho, ele está falando sobre trajeto, ele está nos falando sobre estrada, ele está nos falando sobre rumo, ele está nos falando sobre trajetória. Então, quando ele usa essa expressão luz para o caminho, ele está ampliando este campo. Falamos sobre o Senhor guiar o próximo passo. Agora já estamos falando do Senhor guiar não apenas o passo, o próximo passo, mas o Senhor e o nosso Deus guiar toda a nossa trajetória de vida. É o Senhor guiando o nosso destino.
Ele está dizendo: a palavra de Deus serve para me orientar hoje, mas também me mostra para onde devo ir. A palavra de Deus, ela me ajuda a decidir diante do próximo passo, mas ela também me ajuda e me orienta para onde eu devo ir. Ela me revela o propósito, ela me revela o destino, ela me revela a trajetória. Talvez você está perdido na sua vida, talvez você está perdido em algumas questões na vida e para a vida. Deixe o Senhor ser a luz para o seu caminho. Deixe Deus ser a luz para o seu caminho. Como nós já começamos e usamos a ilustração, imagine você andar em uma estrada escura, com apenas uma lanterna. A lanterna ajuda. É óbvio que a lanterna vai facilitar, mas é diferente de quando vem um conhecido com um carro, os faróis acesos, porque com os faróis do carro aceso você consegue enxergar mais longe do que com a lanterna. Seu campo de visão é maior. Seu campo de visão é maior. Você até desliga a lanterna, não é? Porque o campo de visão é maior. Porque vai mais longe. Porque você vai conseguir enxergar de uma forma mais ampla. Esse é o sentido. Quando o salmista está dizendo luz para o meu caminho, ele está falando sobre isso. Ele está dizendo: olha, essa luz que me leva não somente para o imediato, mas ele me mostra o caminho por completo. Meu irmão, quantas pessoas estão precisando de direções para a vida, de orientações para a vida, mas precisam entender que é na presença de Deus nós encontramos esta direção. A Bíblia Sagrada nos traz, ela nos dá esta nova perspectiva de vida. É através da palavra de Deus, é através desta presença maravilhosa do Senhor que nós entendemos que fomos criados com um propósito, que não fomos criados por um acidente do acaso. Somos criados e fomos criados com um propósito. Nós existimos para refletir a glória de Deus e cumprir a sua vontade. É cumprir a vontade de Deus, para isso que nós somos criados. Fomos criados para um destino eterno. E a palavra de Deus, ela nos revela isso. E a palavra nos revela como não errar esse destino. E como que eu não erro, pastor? Deixando que a palavra ilumine o seu caminho. Deixando que a palavra seja sua direção diária. A luz do mundo nos distrai muitas vezes. A luz que o mundo oferece, ela nos distrai aparentemente com caminhos até mesmo bonitos, mas que não nos levam a lugar algum. Os caminhos que o mundo oferece muitas vezes são bonitos, mas falsos, porque o único caminho verdadeiro continua sendo Jesus Cristo de Nazaré. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos reconhecer isso todos os dias. Em toda a nossa caminhada, muitos seguem e acabam seguindo o que é popular, ou acabam seguindo as tendências. Muitos acabam seguindo o que está em alta, por exemplo, e deixam de se espelhar na palavra de Deus, acabam fazendo o que todo mundo está fazendo, mas sem perceber estão caminhando sem saber para onde estão indo. Quantas pessoas caminham sem saber para onde estão indo?
Quantas pessoas estão apenas caminhando, mas não se deram conta de que não sabem para onde estão indo. Muitas pessoas estão assim. Provérbios capítulo 4, verso 18 diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É aquele sol que vai aparecendo, 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 até deixar o dia completamente iluminado. Assim deve ser a nossa vereda, o nosso caminho, o caminho do justo. É assim que nós devemos caminhar. É assim que devem ser os nossos dias. Esse verso nos mostra, meu irmão, que a caminhada com Deus não é uma caminhada confusa e nem obscura. A caminhada com Deus não é uma caminhada confusa. A caminhada com Deus não é uma caminhada obscura, mas vai se tornando cada vez mais clara com o tempo. Quanto mais nos guiamos pela palavra, mais entendemos o propósito. Quanto mais nós nos guiamos através da palavra de Deus, mais nós entendemos o propósito. Quanto mais somos direcionados pela palavra de Deus, mais entendemos o propósito. Mais entendemos o propósito. Mais entendemos aquilo que o Senhor tem para nós e aquilo que Ele tem para a nossa vida. Terceira e última lição que eu quero compartilhar com você: a palavra de Deus é confiável em toda e qualquer estação. A palavra do Senhor, ela é confiável. O salmista não diz, às vezes é luz. Não. Ele não diz, ele não usa a expressão que a palavra de Deus, ou que às vezes é luz. Ele usa a expressão e ele afirma com segurança: é lâmpada e é luz. Ele não deixa dúvida. Ele afirma com segurança: é a palavra de Deus, é lâmpada, porque isso muda toda a história. Isso muda. Quando você conversa com alguém que está em dúvida, por exemplo, a pessoa vai dizer: olha, eu acho que é por aqui. Isso também te gera insegurança. Isso também te gera incerteza. Diferente se você conversa com alguém e a pessoa diz com certeza e segurança: é por aqui. Você vai de uma forma mais segura, sem dúvida. E é essa expressão que o salmista usa: é a palavra de Deus, ou é a luz, é a lâmpada, é a luz, é a lâmpada. Não nos deixando dúvidas, não nos deixando incertezas, não jogando no ar, vamos dizer assim. O salmista, ele nos traz essa direção, que mesmo nos dias escuros, confusos e solitários, a palavra continua sendo luz. Mesmo nos dias mais desafiadores, a palavra continua sendo luz. A palavra do Senhor continua sendo a direção, constante, firme, segura. Ou seja, você pode confiar na palavra de Deus mesmo estando tudo escuro. A luz de Deus não se apaga com a noite da alma. A luz de Deus não se apaga com a noite da alma. Ela continua nos direcionando. Isaías capítulo 40, verso 8 diz: seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. A palavra de Deus subsiste eternamente. Para concluirmos nesta manhã, talvez você esteja até mesmo com seus pés parados, talvez sem clareza diante do caminho, mas Deus não te quer no escuro. Deus já te apresenta essa luz.
A luz que já está acesa. A luz que já está acesa. Basta abrir a palavra e deixar que ela guie os seus passos. Basta encontrar Deus nas suas palavras, na Bíblia Sagrada. A pergunta que eu quero que você responda para você mesmo, a pergunta que eu quero que você responda para você agora, é quem ou o que está guiando os seus passos hoje? O que guia os seus passos hoje? Ou quem está guiando os seus passos hoje? Será que muitas vezes não temos vivido por impulso, por opinião, e estamos deixando de ouvir e viver direcionados pela palavra de Deus? Esta palavra que faz toda a diferença. Esta palavra que nós devemos consultar diariamente. Esta palavra que nós devemos ler diariamente. Nós devemos nos alimentar dela diariamente, porque vai fazer ou fará toda a diferença na sua vida, na sua trajetória, na sua caminhada. Meu irmão, não abra mão da palavra de Deus. Diante de tudo aquilo que você tem vivido, diante de tudo aquilo que você tem vivenciado, não abra mão da palavra de Deus. Deixe Deus falar com você através da sua palavra. Deixe o Senhor falar com você. A direção para Josué, lá no capítulo 1, verso 6 diz: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Verso 7 diz: somente seja forte e corajoso, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então, ou seja, não se esqueça primeiramente de cumprir, de obedecer, de meditar nesta palavra dia e noite. Só então você será bem-sucedido naquilo que fizer. É a palavra de Deus, nosso manual de sobrevivência. É a palavra de Deus que nos orienta para o próximo passo. É a palavra de Deus que nos direciona de acordo com o